Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Histórias e Memórias aqui no canal da Show, esse projeto inovador e que tem como intuito eternizar histórias e criar memórias de pessoas edificantes e marcantes aqui da nossa cidade. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder ter ao meu lado um homem muito grande na odontologia de Governador Valadares. Falo dele, Dr. Igor Pena, que me dá a honra da sua presença aqui no Histórias e Memórias. Então hoje você já sabe. Criarei memórias e eternizarei histórias com o Dr. Igor Pena. Doutor Igor, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra ter você aqui. Obrigado pela confiança. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo e, ó, fazendo até as honras da casa, ele que é atleticano doido mesmo, maluco. Fiz questão de ter aqui, ó, um uma cesta do Atlético com a cervejinha e você aqui. Muito obrigado. Queria muito ter possibilidade de beber todas, É, mas não não posso, vou tá? hoje, não. Mas eu vou. Gustavo, me sinto lisonjeado pelo convite, tá? Eu já consegui passar isso para você em as oportunidades, Sim. mas saiba que você é um cara de total confiança minha e de um apoio para todos os seus projetos. E é um prazer muito grande estar aqui com você hoje nesse projeto inovador. Eu acho que bom vai ser compartilhar um pouco da minha história, como diz você, né? Colocar minha história para É. vocês e vamos que vamos. Tô animadíssimo com a conversa hoje. Bora, doutor Igor. Em relação à questão da odontologia, você nasceu para ela ou ela que te escolheu? Cara, ela que me escolheu, tá? É, por quê? Primeiro que a odontologia é muito maior do que o Igor, né? É, eu amo o que eu faço. Eu não, eu quando eu entrei e escolhi a odonto, pensei na odontologia para me graduar, foi no meu finalmente de segundo, terceiro ano. Eu nunca pensei em outra coisa diferente porque eu não sabia o que eu queria, né? Comecei a estudar, ver, escolher profissão e tal, odontologia, vamos embora e tal. E assim, eu sempre entrei no odonto pensando muito na minha área, que é ortodontia. Sim. Eu nunca pensei em outra coisa. Fiz vários cursos de várias áreas, mas sempre quis fazer orto. Eu gosto demais. Eu acho a odontologia apaixonante. Eu acho que cada vez mais, isso é um dado interessante. Hoje eu comentei isso com um paciente no meu consultório. A cada dia a odontologia está criando uma importância muito grande na vida das pessoas. Antes a gente tinha aquele estigma de é dente, é dente, é dente, né? Sabendo que não era, né? Mas criava-se. Exato. Mas hoje não. Hoje a odontologia trabalha a estética facial, o sorriso hoje ele tem uma importância muito grande Sim. porque durante determinados momentos da nossa vida o sorriso foi tão raro, É. né? E hoje a pandemia, eu acho que assim, a pandemia foi um tapa na cara da humanidade em vários aspectos. Um dos aspectos é esse. Ficamos aí 2 anos com o rosto tampado e com um sorriso, com a boca tampada. Quando a gente resolveu tirar as máscaras, que vem os sorrisos, né? Sim. E o sorriso ele teve uma importância muito grande. E eu acho que a odonto é maravilhosa. Em relação aos seus tempos de colégio, qual que é a grande lembrança que você tem? Cara, meus amigos. Eu tenho saudade demais do colégio. Eu estudei a vida inteira, né? Eu fiz os ensinos, os primeiros anos iniciais, na época que o Bituruna não tinha, eu estudei no antigo Chapeuzinho Vermelho, Sim. com a saudosa tia Inês Cabral, era diretora da escola. E aí eu me transferi para o Bituruna logo na primeira série. Cara, os meus amigos da primeira série, eles ficaram comigo praticamente todos até o terceiro ano científico. Que legal. Poucos, né? Um toma uma bomba, mas continua amigo, um vai para outra escola, mas continua amigo, né? Eu fico. Hoje eu estava vendo o sucesso dos meus amigos. Eu tenho amigos assim, pô, eu tenho nas mais diversas áreas. Mas hoje eu estava, hoje agora à tarde, aqui um amigo meu é secretário de saúde de uma cidade do interior, Medina, Guilherme Ramos, que ele chama, ele é Sim. filho do doutor William Ramos aqui na cidade de mim, bacana demais. Eu, pô, bicho, que orgulho do. Aí pra você ver, né? Guilherme Ramos eu chamei de Grilo. Falei, não, que orgulho do Grilo. O Grilo tá lá matando a pau na Secretaria de Saúde da cidade. Então, assim, e são amigos, amigos mesmo, sabe? Eu sei que se eu pegar o telefone aqui hoje e precisar de um favor ou de um socorro em qualquer aspecto com eles, bicho, estão ali. Então, eu tenho muita saudade dos meus amigos. Mas o ambiente do colégio é muito bom, Com né? certeza. Você entrar dentro daquele ambiente, ver
que ginásio lá, lembrar do GC, o GC Ganhou parava a muito? cidade, né? Ganhou muito no GC? Ah, eu nunca fui esportista, né? Sempre fui o amigo de todo mundo, aí me colocava num time ali, no outro aqui, mas eu nunca fui esportista, nunca fui praticante de futebol, dos esportes Sim. escolares, assim, basquete, vôlei, handebol, mas só de você estar envolvido no meio, né? E o GC era legal demais, né? Parava a cidade, a Sim. confusão. Me dá muita tristeza, os meus filhos estudam no Ibituruna. E ver que o GC hoje, né, virou um evento secundário na escola, né? Sim. Isso aí eu fico um pouco triste quando eu vejo essa realidade. Mas eu acho que são ciclos, né? Claro. Eu tenho muita esperança que isso volte algum dia, Com e esse certeza. deslumbre com essas atividades esportivas na escola, tudo volte devagarzinho, sabe? Doutor, quando eu penso na odontologia hoje aqui em Governador Valadares, se atenda apenas à nossa cidade. Eu vejo que é algo que eu não consigo mensurar, olhando de fora. Você que está dentro, como uma das principais nomenclaturas dessa área aqui na nossa cidade. A que ponto que a odontologia chegou em relação à grandeza e magnitude na vida das pessoas e principalmente na vida de vocês profissionais? Vamos lá. Olha, a odonto hoje, vamos trazer para dentro da nossa cidade, né? Quando eu formei em 2002. Eu tenho 22, eu vou fazer agora 22 anos de formado. Sim. Quando eu me formei, Minas Gerais, eu sei desses dados porque eu era Que do legal. diretório acadêmico. Então, assim, eu fui presidente do diretório acadêmico da odontologia, então eu tenho esses dados muito, muito, muito claros na minha cabeça. Sim. Minas tinha 13 faculdades de odontologia. Caramba. 13 faculdades. Hoje, Valadares tem 3. Eu lembro bem que me chamava muita atenção nessa época Belo Horizonte ter 2 faculdades de odontologia. Belo Horizonte tinha a Federal e a PUC. Hoje eu nem sei quantas tem em Belo Horizonte, mas eu te garanto que são mais de 6, tá? Então, por consequência desse número grande de universidades, o mercado realmente ele saturou. É muito comum hoje, o Gustavo, que pessoas que formam há um tempo curto larguem a profissão porque não se encaixem no mercado. É muito comum. Quando eu formei, o mercado ele absorvia todo mundo? Não, ele não absorvia todo mundo, não. A gente tinha uma dificuldade para entrar no mercado, mas entrávamos, Sim. tá? Então, assim, essa questão desse mercado odontológico hoje está com tantos profissionais, por um lado, eu sempre falo que eu sou um otimista nato. Eu acho que assim, eu nunca me entrego. Eu acho que entrou essas questões muito sociais no processo de clínicas populares, o que eu acho que tem um mérito, porque às vezes as pessoas criticam muito clínicas populares, beleza, vão criticar a clínica popular, vão. Então, trabalha no preço que eles trabalham, dá oportunidade para uma pessoa que ganha um salário mínimo fazer um tratamento de implantodontia, ou não tem como. Sim. Então, hoje se dividiu. Então, essas clínicas populares absorveram muitos profissionais, absorvem até hoje. Eu tenho amigos que têm clínicas e eu acho barato o trabalho deles mesmo. São nichos de mercado, Sim. né? Então, absorveu algumas fatias, mas hoje é muito comum as pessoas largarem o odonto. Por outro lado, eu sempre falo o seguinte, que lá na minha vida profissional, eu sempre me cerquei de gente nova. Por quê? Porque eu gosto de coisa nova. Eu gosto de absorver as ideias das pessoas, eu gosto de transmitir meu conhecimento para as pessoas, somar alguma coisa na vida delas, e Sim. que eles somam na minha também. Às vezes chega um menino estagiário na minha clínica, ele me passa uma informação que eu não sei, eu falo, pô, vou mexer com aquilo ali. Vou trabalhar o marketing assim, enfim, direcionar minha gestão dessa forma, ou até mesmo minha conduta clínica. Claro, claro. Mas sair um pouco do foco da cidade, mas voltando um pouco para a nossa cidade aqui. Realmente, o mercado ele saturou, os nichos foram bem divididos, e um detalhe muito importante do odonto: a cada período, a odontologia cria áreas que, bom, vamos dar um exemplo. Há 10 anos atrás, a implantodontia era uma coisa de louco. As pessoas tiravam dentes muitas vezes saudáveis ou que tinham algum pedaço de estrutura dentária perdida para colocar um implante.
né? O que, assim, os dentistas mais antigos quase infartavam vendo aquilo ali, né? E tá tudo certo. Imagino. Aí, beleza, implantodontia bombou e tal. Aí veio o último ciclo aí, é da harmonização facial, Exato. né? Maravilhosa. Entrega um bem-estar para as pessoas, entrega autoestima novamente para as pessoas. Então ela vai se reinventando durante esse tempo, né? E a obrigação nossa como profissional, e eu me enquadro nesse segmento com muita atenção, porque eu me dedico muito a isso, é tentar encaixar a minha área, que é a ortodontia, Claro. nisso aí. Vamos trabalhar com tecnologias novas, vamos trazer para perto de mim uma pessoa que faça, por exemplo, lentes de resina de uma forma em excelência, vamos trazer uma pessoa que trabalha com... Para quê? Para que o meu paciente ele sinta seguro ali nos meus procedimentos que eu executo dentro da Vivar, né? Então lá eu tenho a doutora Sabrina, que trabalha com a área em excelência, a doutora Candice, que trabalha na área com excelência, que são minhas sócias, eu tenho a doutora Luana, eu tenho a doutora Bruna, todas, e eu faço questão que elas estudem. Peço muito isso para elas, sabe? Gente, vão estudar, ofereço, entrego caminhos, porque eu preciso dessa evolução. Claro. Se eu não tiver ao meu redor pessoas que pensam como eu, não dá. Não dá. Então ali eu faço muita questão de quem está ao nosso redor. Eu e Sabrina e Candice somos muito alinhadas nisso aí. As pessoas que estão com a gente têm que pensar igual a gente. Porque senão não dá. Destoa, né? E a odonto é isso, cara. A odonto é isso. Ela é bonita, ela se renova, ela é cíclica. O mercado odontológico fica quem é bom, quem não é bom. Eu costumo falar assim que existem castelos de areia, pessoas que se criam e desmontam. Sim. E é normal, porque chegam com ideias mirabolantes e daqui a pouco a ideia cai por terra, não se sustenta. E hoje quem está aí está se sustentando, né? Quem faz um bom trabalho está se sustentando. E é isso. E os meninos que estão formando aí, essa turma nova, cara, elas têm que acompanhar isso. Porque se eles só forem achando que só ali no TikTok, só ali no Instagram vai conseguir se desempenhar um bom papel como profissional, cara, é um engano, Claro. né? Eu acho que isso são os castelos de areia, Exato. né? Eu conheço uma clínica aqui em Governador Valadares que ela possui uma história muito particular, porque são duas mulheres e um homem que lá atrás cada um fez parte da vida do outro em tempos de estudo. Uhum. Depois cada um seguiu o seu caminho, dois acabaram estando inseridos no mesmo negócio, mas aí veio o destino e esses três se juntaram para poder formar uma clínica que dispensa comentários na nossa cidade. Eu acho que você sabe mais ou menos de qual clínica que eu estou falando. Feito esse pequeno preâmbulo e depois de toda essa historinha montada. Ah, com certeza. Com certeza. A Vivar hoje, ela, eu não diria para você que é só um sonho materializado. A Vivar é uma realização, tá? No seguinte sentido, foram pessoas que tinham uma vontade e realizaram esse sonho, né? Não foi uma nada fácil pra Claro. gente, né? Muitas vezes, ô Gustavo, eu entro naquela clínica, hoje mesmo eu estava conversando, eu tenho um amigo lá, a gente estava conversando hoje sobre isso, sobre, eu paro lá na minha clínica e fico, nossa senhora, esse negócio é bonito demais, é grande demais, é bonito demais, tudo bem distribuído, e será, Deus, será que eu mereci isso tudo? Aí ele falou comigo, ô, bicho, claro que você merece. Vocês merecem, olha o tanto que vocês batalharam para isso aqui. Então, a Vivar, ela é um sonho realizado, muito esforço. Eu e as meninas, nós temos uma sociedade excelente. Sim, cada uma tem sua particularidade, cada um tem respeito à particularidade de cada uma, elas respeitam as minhas e nós, por isso a gente dá muito certo. Exato. Por isso a gente dá muito certo. Eu costumo falar com, a gente costuma ter uma conversa na clínica, é o seguinte, nada pode ser para amanhã. Temos um problema, vamos resolver na hora. Porque a partir do momento que você pega aquele problema e passa para amanhã, já dá a oportunidade de você pensar naquele problema durante a noite. Aí a coisa vai aumentando, vai Claro. aumentando, vai aumentando. Então, a gente resolve tudo no dia, então nós damos certo por causa disso. A gente pensa muito igual, sabe? No sentido de crescer a nossa empresa junto. Cada um abre mão de uma coisa e o negócio vai fluindo. E, e sobre a minha sociedade, apesar de ser com duas mulheres e soar assim, ô Igor, duas mulheres, tanto, cara, é assim, eu fui criado com mulheres, né? Sim. Eu, eu,
Eu fui criado pela minha mãe, eu tenho uma irmã, eu tenho uma tia muito querida. Na minha casa eu casei e tive uma menina. Então o meu negócio, eu tenho meu menino agora para Sim. dividir essa responsabilidade comigo. Mas então eu sei lidar bem com ela, sabe? Assim, Ah, no sentido de entender o temperamento, entender os momentos. E lá na clínica não são só as duas, né? Nós é. temos ali mais 5 colaboradoras diretas, mais 4, 5 meninos que trabalham com a gente. Então o negócio é pesado, mas é bom demais. É bom demais. Lidar com mulher, com menina. Eu falo menina, né? Eu sei que as mulheres tá tudo já. É tudo as meninas. Lidar com aquelas meninas é bom demais. Porque, cara, é cada um respeitando um outro, eu entendendo elas, elas me entendendo e nós vamos longe. Doutor, quando eu estudava nos áureos tempos de colégio Imaculada, isso há 17, 18 anos, quando tinha, eu não sei se eu sei que é pai de meninos que ainda são pequenos, você pode até me confirmar. Eu não sei se existe o que existia, que tinha algum aniversário de algum coleguinha que minha mãe sempre me falava, que o pai ou a mãe era médico. Nossa senhora, parecia que eu ia para casa do presidente da República. Parecia que eu ia para um castelo, no sentido de, naquela época existia uma uma grandeza por trás da profissão do médico que continua existindo nos tempos atuais. Só que hoje, em pleno 2024, eu vejo, olhando de fora, Ah, que vocês, dentistas, principalmente quem trabalha um pouco mais na parte estética, também estão ganhando esse glamour e esses olhos marejados, esses olhos brilhando por parte de quem está do lado de fora. Eu percebo que vocês também estão ganhando esse tipo de olhar para quem é leigo, para quem não é dentista. Feita essa pequena introdução, existe um certo, em pleno 2024, glamour a respeito da odontologia, da figura dos dentistas, principalmente para quem está na área mais estética do negócio? vamos lá, Gustavo. Assim, aí eu vou te dar uma opinião particular, tá? Quero que você entenda como opinião particular, Não, por né? Eu não favor, tô. claro. Cara, eu sinceramente falando assim, eu não me prendo muito a isso. Deixa eu te explicar por quê. Porque eu acho que respeito se impõe com ética, com educação, com tratar bem as pessoas, com, com tratar igualmente as pessoas, sabe? Eu prefiro deixar meu lastro sendo assim, tá? Eu tô te falando isso, não é da boca para fora, é porque eu tenho isso como na minha cabeça. Claro. Eu entendo desse glamour. Eu também vivi muito isso, né? A minha mãe era funcionária da CEMIG. E na minha sala a turma era assim, um filho de um médico, um filho de um dentista, um filho de não sei o que e tal. A minha mãe, eu lembro direitinho, minha mãe falava assim, cuidado, cuidado, não acha, a sua vida não vai ser fácil não, sabe? Aquele negócio assim, sua vida não vai ser fácil igual a dos seus amigos Sim. não, vamos com calma, tá? Minha mãe sempre pregou isso pra mim. Mas essa área, esse glamour existiu, existe, né? Eu te falo assim, eu falo muito com meus meninos, sabe? Assim, minha menina tem 11 anos, ela entende muito as coisas, ela é muito inteligente. E eu falo com ela muito isso. Falo, Maria, às vezes está lá e a gente tem a oportunidade de dar algo melhor, né, para ela. Eu falo, Maria, mas não deslumbra com a vida, não. Sabe por quê? O seu tapete pode ser puxado, ó, um minuto. Sim. A vida da gente sofre reveses, assim, Deus às vezes coloca uma barreirinha pra gente ali, que você passar por ela vai te mostrar a pessoa que você vai ser no futuro. Então não se deslumbra, não, né? Mas esse glamour existe. Eu acho que a área odontológica ela se impôs, né? Ela se impôs, porque se nós pararmos para pensar, não estou falando de ser fundamental ou não, tá, Gustavo? Claro. Eu, eu escutei isso de um pai de um amigo meu, que ele virava e falava assim: ah, problema do dentista, bicho, problema da odontologia é que ela não mata. Que É, isso? porque se matasse era mais valorizada, Sim, né? Eu nem visualizo dessa forma, mas eu acho que cada um tem a sua importância. claro. Mas existe essa área de estética, essa área, por exemplo, que eu estou envolvido, que é a área de ortodontia, a área de harmonização das próteses, as coisas que eu sabendo, é uma área que cria um vislumbre mesmo, é uma área que entrega um glamour, né? Mas eu ainda prefiro ser reconhecido por outras É coisas, claro. assim, né? Mas eu acho que tem isso mesmo. Eu convivo com isso aí quase que diariamente, né? As pessoas às vezes chegam com um preconceito na minha sala, que é muito interessante.
Se eu escutar isso menos de 3, 4 vezes por semana, que, nossa, eu pensei que você fosse outra pessoa. Olha isso. Ah, é muito, é muito. Graças a Deus. Graças a Deus as pessoas têm uma visão de mim muitas vezes da internet e tudo, e chegam ao vivo, elas nunca se decepcionam comigo, porque eu sempre sou. Legal. E, e escuto isso muito. Mas eu acho que o melhor é você poder. Eu uso um termo aqui que vamos ver se você vai me entender. Parear um com o outro. Sim. Eu sempre gosto de parear minha vida com os outros. Cara, eu, eu já tomei muita. Eu estando do outro lado, eu já tomei muito puxão já de. Tá, mas fulano de tal é filho do médico, não sei o quê, tu não vai lá. Minha mãe falava isso comigo, cara, porque assim, existia o medo, né, de eu me magoar ou de me magoarem e tudo. Mas nunca me magoaram. Graças Que a legal. Deus, nunca me magoaram. E eu prego isso para meus filhos. É sempre olhando no olho das pessoas, tratando igual. Não admito esse tipo de coisa dentro da minha casa e dentro do meu trabalho também não. As meninas que trabalham comigo sabem muito bem disso. Se você perguntar aleatoriamente para qualquer uma, o que que o Igor fala tanto com vocês aqui? Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. A gente tem que entender as dores das pessoas que te procuram, sabe? E se pôr no lugar delas. É o mais importante pra mim, sabe? Pegando um gancho nisso que você acabou de falar e voltando para o Igor empreendedor. Eu vejo que existe não sei se uma preocupação, mas uma ação de vocês dentistas de sempre enfatizarem que, principalmente para essa área um pouco mais estética, a odontologia não é só para quem, o famoso para quem tem dinheiro, Uhum. e sim, com planejamento, com tudo sendo feito da melhor forma possível, é acessível para todos os tipos de público. Porque todo mundo sai ganhando. Vocês, enquanto empreendedores, e você também como profissional, e principalmente a população, porque também vai ter acesso a um trabalho de qualidade e vai ficar de bem com a saúde bucal, que é de extrema importância. Claro. Por que que é importante ressaltar na cabeça das pessoas que essa odontologia estética, se a pessoa tá de mal com alguma coisa na questão pessoal dela, de estética mesmo, que ela pode procurar um dentista, que ela pode procurar uma clínica renomada, que ela vai conseguir pagar, ela vai encontrar várias formas de pagamento. Por que que é importante ressaltar isso? Primeiro porque as pessoas têm um mito, né? Por exemplo, na minha clínica, eu trabalho muito com Invisalign. O preconceito que o Invisalign é uma área muito cara, é uma área que as pessoas não conseguem fazer o tratamento, ele existe e ele é muito forte. Famoso só para rico. Famoso só para rico. Sim, Ele existe, ele é muito forte. Então, qual é a minha obrigação durante esse processo, Gustavo? Eu quebrar isso. claro. Eu quebrar isso. Eu preciso quebrar esse preconceito, tá? E por que eu falo com as pessoas procurarem? Porque eu trabalho tudo dentro da minha clínica, desde a minha gestão financeira ao meu marketing, para entregar tratamentos que sejam palpáveis para as pessoas. Vão planejar e vão fazer. Claro, Eu constantemente eu passo por processo na clínica de, ó, doutor, naquele momento não era o meu, mas eu voltei aqui para tratar. claro. Esse negócio porque uma hora eu vou trabalhar do jeito. Não, isso não existe. Isso não existe. Pergunta ao empresário de sucesso aí se ele ganhou dinheiro e trabalhou menos. Nenhum deles, né? Então, a odontologia hoje representa para mim tudo de material que eu tenho, eu devo a ela. Porque faz 22 anos que eu estou fiado dentro dela ali, fazendo tudo e me investindo, investo em tecnologia, invisto em conhecimento. é, então, ela representa para mim uma missão também, né? Além disso, Claro, uma missão, porque é claro. uma missão de poder entregar um tratamento de excelência às pessoas que confiam em mim. Igor, eu ando na rua hoje, principalmente ali na Israel Pinheiro, por exemplo, na rua ali daquele supermercado famoso. E assim, eu lembro ali no início de março de 2020, que eu nunca vou esquecer, eu indo pra TV aqui lá na Barão do Rio Branco, e as ruas vazias, porque era a primeira semana do famoso toque de recolher por conta da gravidade que já se via ali que tinha da pandemia da Covid-19. E assim, eu falei, cara, como é que é o tempo, né? Há 4 anos isso aqui tava parecendo roça. 17 de março. Exato. Há 4 anos isso aqui era uma coisa assim, parecia 1º de janeiro.
Mas não era. E assim, eu pensava que. Eu lembro na época, eu falei, gente, eu lembro que eu tive alguma coisa na minha cabeça que eu falei, não, isso aqui hoje é 1º de janeiro, porque tá desse jeito, não tem condições. E assim, eu lembro que na época da pandemia, muitas pessoas falavam, gente, quando isso acabar, não sei, temos que ser pessoas diferentes, temos que mudar nossos hábitos, temos que ser mais saudáveis, enfim. Só que eu vejo que essas próprias pessoas que falavam muito isso na mídia, na imprensa, e até no nosso círculo mesmo íntimo, pessoas amigas, familiares, eu vejo que muitas deixaram de fazer tudo aquilo que elas falaram que fariam na época da pandemia. Talvez tomados pela emoção, enfim. O que que a pandemia, enquanto homem, Igor Pena, fez com que você mudasse de pensamento, de ação? Ok. A pandemia, vamos lá. Eu lembro muito das datas, porque eu estava em atendimento no dia e lembro muito direitinho, assim, da sexta-feira que foi Sim. aquilo, né? O que que a pandemia mudou em mim muito, Gustavo? Primeiro que ela me ensinou a mudar constantemente, cara. Porque assim, eu tive que fechar minha clínica, eu fiquei 15 dias com a clínica fechada. E boleto chegando. E boleto chegando. Eu descobri na pandemia quem são meus amigos e quem não são, porque Que assim, legal. você tem que fechar. E eu sofri duas vezes, né? Porque eu sofri com a minha clínica e a minha esposa sofreu com o negócio dela. Porque a padaria também, as padarias, elas pararam, Sim. né? Nós tivemos que nos reinventar constantemente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo profissionalmente. Eu já era, já tinha feito começado a trabalhar com Invisalign e tal. E a pandemia bateu, eu falei, bicho, é isso aqui. Eu não tenho escolha. Eu tenho que trabalhar só com Invisalign agora. Ortodontia fixa não vai dar mais, porque eu vou ter muito contato com o paciente e tal. Então a pandemia, dia 17 de março, teve o lockdown. Dia 1º de maio, meu primeiro scanner chegou na clínica, né? E na época o scanner era um investimento de R$ 140 mil. Caramba. Então eu saí do zero de dívida para R$ 140 mil, né? Eita. Falei, cara, é isso aqui. E o scanner vira a chave da gente quando você trabalha Sim, imagino. ainda mais com Invisalign, né? Então, foi aquela pancada. Inseguro, né? Peguei 11 boletas, esse valor todo dividido por 11. Conseguimos, comprei os nossos. Mas ela me mudou, ela me ensinou a mudar mais, a me adaptar às mudanças. Então, até hoje eu me adapto constantemente, Gustavo. Eu falta adoecer as meninas que trabalham Uhum. comigo, porque cada vez vem uma ideia nova, eu faço uma viagem, eu volto com a ideia nova e elas vão se virando, elas vão se virando, sabe? Então, ela me ensinou isso. Hoje eu sei que eu sou uma pessoa melhor, Sim, que legal. porque é, quando bateu a pandemia, a minha mãe tinha 67 anos e eu tenho uma tia que tem 69, né? Eu tenho uma tia. Eu só pensava nelas, cara. Eu não pensava em ninguém mais. E eu lembro que eu tava voltando de casa, eu liguei pra minha esposa e falei, Renata, a gente tem que estar preparado a perder quem a gente ama. Porque isso vai pingar na gente. Aí a Renata preocupada com o pai dela, eu com a mãe dela, eu preocupado com minha mãe, com minha tia. E eu me tornei melhor porque Deus não me deu nenhuma. Deus foi maravilhoso demais comigo. Eu não perdi ninguém. Que legal. Amém. Então, mudou isso muito em mim, sabe? Eu acho que hoje, assim, eu valorizo mais os momentos com eles. São poucos, porque a gente tem que trabalhar, tem filho, mas os momentos hoje com eles são muito bons, cara. Claro. São muito bons. Minha mãe, eu com minha mãe, às vezes eu fico dias, 2, 3, 4, 5, já fiquei 3, 4, 5 dias sem ver minha mãe. Quando eu vejo, cara, parece assim, pô, é bom demais. E consegui passar isso para meus filhos. Que legal. Porque a minha filha, por exemplo, ela estava crescendo na época, né? E minha filha a minha menina, ela é muito pura, muito boazinha, mas a menina é fechadinha, é mais introvertida e tal. A minha filha tinha assim, a minha menina depois com esse convívio, minha menina hoje, quando com os avós é muito bonitinho, sabe? Um dia eu conversei com ela sobre isso, eu falei, minha filha, vai chegar um momento que seus avós não vão lembrar de você. Estão envelhecendo, e pode chegar um dia que eles vão olhar para você e falar assim, quem que é ela? Mas você tem que ter na cabeça
quem foram eles. Claro. Que eles foram especiais pra você. Então curte ele bastante. Então minha menina hoje é diferente, meu menino é diferente. Eu sinto que eu sou uma pessoa melhor, sabe, Sim. Gustavo? Eu acho que. E eu vejo, e sabe o que que me deixa muito feliz? Essa semana a gente teve um encontro da igreja e nós conversamos sobre isso. Que a pandemia também ela trouxe pessoas que não eram tão boas, você vê a melhora de muitas Claro. pessoas, né? Aquela questão do todo mundo melhorar, de todo mundo não sei o quê, realmente é difícil. Mas eu aprendi também a não julgar dor alheia, sabe? Hoje eu sou uma pessoa que eu julgo muito menos o porquê que aquela pessoa não. Mas por que que ela não fez isso? Pô, tem o motivo dela, tá tudo certo, vamos fazer a nossa parte, tá tudo bom, né? Mas eu acho que as pessoas hoje melhoraram. Assim, eu ainda vejo isso. Eu vejo uma melhora nas pessoas, eu vejo é, uma, uma consciência que as pessoas têm que se cuidar mais, sabe? Tomar os cuidados devidos. A odontologia evoluiu muito com a pandemia, muito. Biossegurança da odontologia hoje é outra. É outra. Você entra, você não vai ter essa mesma, mas você entra num consultório aí de 10 anos atrás. Meu consultório sempre foi tudo muito organizado, mas existiam os pecados de não trocar um material na hora devida, de não ter uma higienização Você com álcool. reconhece isso? Claro, claro. Se fosse tudo bom, né? A É gente não teria claro. acontecido o que aconteceu. E hoje não, cara. Hoje, assim, tudo melhorou. Tudo melhorou. Vou te dar um exemplo. Quando eu formei, eu sempre fui muito enjoado com jaleco. É uma coisa que me deixa muito, sempre, Irritável. irritado era jaleco de manga curta. Tanto de dentista que usa jaleco de manga curta. Muito. Sim. Você não vai lembrar assim, mas eu lembro muito. Hoje você não vê dentista de jaleco de manga curta mais, não. Tudo. Tudo, Eu vejo suas encapuzou. fotos sempre. Sempre. Eu morro, sempre tive agonia disso. Mas não vê. Então é uma melhora. Claro. Máscara, gorro, paramentado, pô, é uma melhora, né? Então eu acho que a pandemia mudou muito minha vida, muito, muito, né? Mas eu falo que na pandemia eu acho que eu dei uma surtada, porque eu morava num apartamento muito bom, quis construir uma casa, final da pandemia resolvi construir, aí aquela confusão de construção, acabou minha obra da minha casa, entrou a obra da clínica, outra confusão, tudo na pandemia. Caramba. Então assim, a pandemia ela mudou muito minha vida, sabe? Tenho certeza para melhor, muito Com melhor. certeza. Amém. Que bom. Doutor, o senhor, na época que estudou na escola e também na faculdade, imagino que agora também leu e continua lendo vários livros. Às vezes da sua área, às vezes a própria Bíblia, obviamente. Às vezes livros contando histórias diferentes. E o senhor sabe que a nossa vida é como se fosse um livro, de Claro. páginas positivas e negativas. E todos os livros que se prezem têm a capa com o título, a introdução e páginas incontáveis, dependendo da história. Só que as páginas contam o quê? Capítulos. Uhum. E em livros, esses capítulos podem ser a história triste de algum acontecimento que ocorreu em um país, por conta de uma guerra, por conta de uma decisão política, enfim. Só que na nossa vida enquanto ser humano, normalmente, pelo fato da nossa vida parecer como um livro, na nossa vida, esses capítulos são em forma de pessoas, tanto na seara profissional e na seara pessoal. Todos nós temos pessoas especiais na vida CNPJ e na vida, Claro. principalmente CPF. E o mais interessante é que, normalmente, esses capítulos das nossas vidas enquanto pessoa, ser humano, são pessoas inesquecíveis e marcantes. E são pessoas únicas, porque Claro. existe aquela frase, ah, ninguém é insubstituível. Eu acho que na vida pessoal, pensando em família, amigos, existem sim pessoas que são insubstituíveis, por Uhum. conta do jeito, por conta da história que você tem com essa pessoa. E na nossa vida enquanto CPF, todos nós temos capítulos especiais. Na vida do Igor Pena, não estou falando do doutor, estou falando agora do Igor Pena. Como você classificaria e o que que você falaria a respeito deste capítulo aqui que vai aparecer na sua tela aqui agora para você? Ah, essa é a minha vida, né, Gustavo? Hoje eu vivo por eles, né? Hoje, tudo que eu faço é por esses dois aí, ó. O Matheus e pra Maria. Aquele bigodinho ali foi só pra tirar uma fotinha com ele, aquele Ó, filme que bom tá. demais.
Mas o Matheus e a Maria, cara, eles são o meu projeto. É engraçado falar isso, né? Sim. Mas são meu projeto. Hoje eu me dedico a eles, acordo cedo todos os dias, rezo todos os dias, faço trabalho todos os dias, volto para minha casa por causa desses dois aí, ó. Minha princesa e meu campeão aí, ó. Cara, é muito interessante quando a gente fala de filho, porque a minha história com meus filhos é bem assim. Eu e Renato, nós tivemos umas dificuldades para todo o nosso processo de ter as crianças e tudo, né? De descobrir algumas coisinhas. E meus meninos vieram por milagres. Amém. Os meus filhos são milagres. E o Matheus, e são duas personalidades distintas. Minha menina introvertida, um coraçãozinho O Matheus maravilhoso. tem cara de bagunceiro. Agora o meu menino, ele é diferente. Ele é diferente. Matheus normalmente costuma ser bagunceiro, né? Ele é diferente. A Maria Clara é bem pontual, sabe? Ela é muito inteligente e ela tem as pinceladas dela dentro de casa, você nota. Ele não, ele já é vida louca, assim, né? Ele gosta de futebol e é galo, e se você não for galo, ele vai custar pegar um gosto por você. E... Não vai gostar de mim, já sei. Não, ele gosta, mas ele vai te convencer a ser atleticano. Ah, vamos ver. Ele vai te convencer a ser atleticano, isso aí é fato. Mas é minha vida, cara. Meus filhos hoje, eu busco ser um homem melhor todo dia para eles. Para que um dia, né? Eu sei que a gente escuta isso de todo pai, né? Mas é verdade. Para que eles tenham orgulho da gente, né? Eu acompanho sua história, por exemplo, Gustavo, eu vejo lá o orgulho que você tem de seu pai. Pô, eu quero isso pra mim. Com certeza. Sabe? Eu quero que meus filhos tenham o mesmo orgulho que você tem de seu pai de mim. E eu quero deixar minha história pra eles. E é isso. Só minha vida, esses dois aí, ó. Essa figuraça. Falando de capítulos, o próximo capítulo da sua vida, como você classificaria? Porque eu sei que é muito importante também na vida do doutor Igor Pena. Aquilo ali é minha base, né? Minha mãe, minha tia, minha esposa, minha sogra, meu sogro, meus meninos. Minha irmã, você teve vontade de conhecer? Sim, gente boníssima. Cara, ali são assim, né? A minha mãe e a minha tia, elas me criaram, né? Eu tive um pai ausente, meu pai, a gente conviveu muito pouco. E tudo que eu tenho como homem, como luta, como buscar, como referência, eu devo aquelas duas ali, ó. Sim. Né? Essas duas aqui? A minha mãe é a pequenininha e minha tia é a maior. Sim. A minha irmã veio depois, mas eu tenho muito orgulho dessa menina, sabe, Gustavo? Porque eu sei que eu tenho um pouquinho de responsabilidade na mulher que ela se tornou, sabe? Sim. É uma menina, é uma mulher responsável, é uma mulher trabalhadora, é uma mulher que luta pelas coisas dela, corretíssima, sabe? O noivo dela teve que conversar com você primeiro, né? O noivo dela, graças a Deus, Deus me deu esse presente de arrumar um menino, cara muito bacana pra ela. E ela gosta dele, ele gosta dela, e eu rezo muito pela felicidade dos dois, né? Depois veio a Renatinha. A Renata, assim... Dona da melhor padaria de Valadares. Aí já foi ali no Jabá. E uma mulher maravilhosa, cara. Sim. Eu fico, sabe assim... Renata, ela é uma menina batalhadora, é uma menina que tinha de tudo pra ser acomodada na vida, sabe? Os pais dela são bem... Deram uma estrutura muito grande pra ela, Não, mas a Renata, ela é foda, cara. Ela é foda. Então, assim, é um mulherão, é uma mãe maravilhosa. Eu tenho, assim, uma tranquilidade muito grande de poder entregar a criação dos meus meninos a ela, sabe? Ela é minha companheira, é quem tá comigo aí todos os dias, sabe das minhas lutas, sabe das minhas batalhas, mas tá comigo nas minhas vitórias também, e eu acho que, assim, nós estamos juntos pra vida toda, se Deus quiser. Amém. O meu sogro e minha sogra, cara, é interessante, né? Esses dias eu escutei de uma pessoa falar comigo assim, ele parece seu pai, mas o Marco Antônio, ele é um pai pra mim, cara, assim, na força da palavra mesmo, porque é um homem de valores, é um homem de princípios, sabe?
e eu busco muito copiar ele, as minhas atitudes. História de vida muito interessante, muito bacana, de muita luta. É realmente um pai pra mim. A minha sogra, cara, se eu tivesse que escolher uma sogra no mundo, eu escolheria ela Seria 200 ela. mil vezes, porque ela é foda também. Uma, uma- é uma mulher de família, sabe? De querer. Tava te comentando sobre a pandemia, o que a pandemia fez. A pandemia fez a gente ter um hábito do fim de semana, tá todo mundo junto. Que legal. Sim, a gente não tinha tanto esse hábito. Hoje não, final de semana todo mundo junto. Eu acho que isso também é por causa da pandemia, sabe? A Sim. pandemia veio trazer isso. E a minha sogra abraça todo mundo. Ela vai, se você convidar 10, 3, 30 amigos pra casa, vai ser recebido do mesmo jeito. E é uma referência. Sim. É uma referência como mulher. Eu acho que muito da mulher que a Renata se tornou se deve a ela. Muito da mulher que a minha esposa se tornou se deve a meu sogro. Porque é um cara, ó, não sei nem rasgar muito elogio pra ele. Mas é isso, cara. Aquilo ali é minha base. É onde eu sei que se minha corda puxar, é pra ali que me segura. Não tem ninguém fora daquilo ali, não. Eu tenho um grande amigo meu que ele fala comigo que a nossa bolha, infelizmente, ela tá ficando cada vez menor, né? Ou felizmente, né? Ou felizmente, Eles são os né? verdadeiros que São os você vê ali. verdadeiros. Então, e eu tenho uma bolha muito, muito, muito grande ainda. Eu tenho a minha família, eu tenho grandes amigos que estão sempre comigo ali o tempo todo, sabe? E é isso. Mas essa foto aí significa muito. Ou tudo, né? Agora, o próximo capítulo eu sei que também é muito importante na história da sua vida enquanto homem, enquanto profissional. Nós falamos disso aqui um pouquinho também. Que são essas duas mulheres e tem você no meio, mas eu queria que você falasse dessas duas mulheres, o que elas representam para sua vida. Ó, vamos lá, né? A Candy, cara. A Candy é minha amiga desde muito novinho, Que legal. né? A gente estudou no Colégio de Bituruna e a gente sempre teve na mesma turma, sempre fomos amigos. Entramos na faculdade, entramos juntos na universidade, fizemos odontologia juntos. A Sabrina também, mas era de outra sala. Sim. Então a Candice, ela passou de uma amizade pessoal muito forte, né? A gente era muito amigo. E a Sabrina, ela já veio contrário. Ela já começou uma vida profissional primeiro, para depois uma pessoal, Sim. né? São duas personalidades distintas, sabe? Sabrina é de um jeitinho, Candice é de outro jeito. Se completam muito bem. E são assim, cara. Eu acho que a gente só não escolhe filho, né? Filho, pai e mãe, né? O resto tudo a gente escolhe. Sim. Deus me deu a oportunidade de nós nos escolhermos. Amém. Sabe, Gustavo? Então, assim, nós três nos unimos aí vai fazer 3 anos agora. Aí fez 3 anos agora que nós resolvemos fazer a clínica, né? E, cara, é uma conjunção perfeita. Assim, eu acho que se eu tivesse... Eu sempre escutei assim, Igor, o difícil não é ser sócio. O difícil é passar a sociedade quando entra a sucessão, né? Sim. Mas isso eu acho que nem isso nós vamos ter problema, você acredita? Imagino. Porque assim, Só de a gente boa. tem os mesmos princípios e tudo. Cara, mas essas meninas são bacanas demais. Ah, Candice e Sabrina. Sabrina é muito séria, muito, muito compenetrada, muito dedicada, tá? Candice é a mesma coisa, muito dedicada, muito séria. Pessoas honestas, de caráter, de família. É importante a gente salientar Claro. isso, porque tudo que elas têm de bom veio de alguém. Sim. O Hélio e a dona do carro são pessoas assim de uma sabedoria absurda, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com o Hélio. Sim. O Hélio às vezes vai na clínica fazer uma visita pra gente lá, ele sempre deixa uma coisa. É interessantíssimo. Sempre ele deixa um tá. Aí ele pega aquilo ali, eu vou e chego pra Sabrina, Sabrina, sei o que seu pai falou. Meu pai falou aquilo mesmo, né? E papapá, pra eu ver, puf, alguma coisa acontece. Sim. A Candice, os pais da Candice, o Keké e a Verinha, quando a gente foi iniciar nossa sociedade, o Danilo virou pra mim, aconteceu aquele negócio todo, de vamos conversar com a Candice e tal. Aí eu não pude ir nessa reunião. Sim. Foi a Sabrina, o Danilo, o Keké e a Candice, eu não pude ir. Aí eu virei pro Danilo e falei assim, oi, tem alguma coisa que você acha que eu devo falar, alguma coisa? Eu falei assim, ô Danilo, e ele é testemunho disso, conversar com ele, você pode perguntar isso pra ele.
você vai conhecer uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, que é o pai da Candice, Keké. Keké é um cara que você não vai conhecer fácil, não. Um cara maravilhoso. Você vai conhecer uma das melhores pessoas que eu conheço. E na hora que ele saiu da reunião, ele saiu, Te mandou um áudio. me ligou, falou, bicho, você tava certo, viu? Que homem é aquele? Eu falei, que homem é aquele? Sim. Então é isso. As meninas bem estruturadas, família bem estruturadas. Eu adoro essas meninas aí. Qual que é a principal característica que você mais admira na Sabrina? A Sabrina, cara, Conversando com ela, que você fala, meu Deus, ela tem isso. Qual que é a principal característica que você vê nela? a simplicidade. A Sabrina é uma das pessoas, quem sabe, a pessoa mais simples e humilde que eu conheço. Tá? Sobre vários aspectos. Sim. Sobre os aspectos profissionais, pessoais, uma das pessoas mais simples e humildes que eu conheço. Emendando a sua pergunta para Candice. Exato. Candice é uma das pessoas mais honestas, tá? E dedicadas que eu conheço. Candice é muito dedicada, tá? O que ela for fazer. Ela é multifatorial, né? Ela trabalha ali com o pai dela, ela trabalha na fazenda, mas para tudo ela se dedica. Sim. É muito dedicada, muito honesta, muito simples também. Mas a Sabrina, ela ganhou o troféu, tá? Passando de capítulos, o livro da sua vida vai ter incontáveis páginas. Quero que você fale sobre esse capítulo que vai aparecer na tela agora para você. Eu queria que você falasse sobre o dia 24 de julho de 2013, quarta-feira. Cara, essa bosta aí é foda, me arrebenta, né? Mas assim, bicho, esse jogo, Falei que eu tava bêbado nesse dia. sabe onde que eu tava? Eu fui no jogo, em todos os jogos das Fase final. fases finais, né? Sim. Esse jogo eu tava em Colatina, eu atendi em Colatina. Nossa senhora. Cara, e foi um dia de atendimento, e meu atendimento lá era muito doido, era ruim pra desmarcar, sabe? Então, assim, eu acabei tendo que ir lá nesse dia. Eu vi esse jogo sozinho. Caramba. Ah, cara, isso é bom demais. Eu acho que. Eu já te comentei isso com você uma vez. Eu sou um atleticano, mas eu sou um atleticano bem racional. Até esse dia aí, ser atleticano pra mim era saber que o final alguma coisa errada ia acontecer, Sim. tá? Então, em 2013 nós tivemos aquela confusão com o Fluminense, 2012, né? Aquela confusão. 2009 foi aquela coco do Cruzeiro, 2009, 2011. Sim. Foi aquela derrota horrorosa, rebaixamos. Então a gente sempre tinha isso. Isso aí nós chutamos a síndrome do cachorro pro lado, sabe? As pessoas vão falar, mas o Atlético, mas foi campeão brasileiro. Pô, pra mim, por isso que eu sou tão atleticano, sabe? Sofri demais com esse time, rapaz. E isso aí virou a chave, né? Eu acho que pensar, é um detalhe importante que o Cruzeirense vai morder o braço agora de raiva. Ai, meu Deus. Mas você pensar que você vai ter um cara melhor do mundo, Claro. multicampeão num time igual nós tínhamos o Ronaldinho Gaúcho, cara, é uma coisa que eu acho que, né, nós temos o Hulk agora aí, que é um Sim. grande ídolo, mas assim, nada se compara aquilo ali, né? Gaúcho é Nada se compara. concurso. E eu tive o prazer de ver esse cara jogando camisa do Galo. Eu tive o prazer de ver esse time jogar, né? Bom demais da conta. Olha ele aí, ó. O que você falaria dele? Ídolo maior, né? É o maior jogador da história do Atlético? É o maior jogador da história do Atlético. E assim, disparado. A gente pode falar que o Hulk é o maior. A gente tem que saber dividir as coisas. As pessoas às vezes falam comigo assim: qual é o maior zagueiro da história do Atlético? Leonardo Silva. Qual foi o melhor? Não, aí você tem o Luizinho, Claro. né? Então aí você tem o Hever, mas o Leonardo Silva foi o maior zagueiro do Atlético. Você pode falar que o Hulk é um dos maiores atletas da história do Atlético. Concordo. Mas o melhor jogador que já vestiu a camisa do Atlético é isso aí. É incomparável. O que ele fez pelo meu time, o que ele transformou, a mística que ele fez o Atlético virar depois dele, é uma coisa absurda, né? E eu vi jogar algumas vezes, viu? Eu vou te falar pessoalmente, eu vou te falar. Eu vi provavelmente o maior duelo futebolístico da história de Minas Gerais, eu vi. Foi um Atlético e Botafogo na Independência. Sidoff, Ronaldinho Gaúcho. Agosto de 2012. Exatamente. Botafogo jogou todo de branco esse jogo. Foi 3-2 pro pro Galo.
Berola entrou pro jogo. Mas, assim, foi um jogo maravilhoso. E eu vi esse jogo, bicho. Sidorf de um lado, E Ronaldo. É uma loucura. Mas tá aí. E o próximo capítulo, o que você falaria dele? Ah, cara, esse cara é foda, né? A gente pode. Eu fico vendo de vez em quando os memes dele reclamando e tal, mas o que ele faz no futebol eu nem hoje. zoo ele por isso, porque não tem como, até porque eu sou a maior vítima dele no Brasil. O que ele faz pelo futebol do Atlético hoje, e eu acho assim, o Hulk, além dele ser um baita de um atleta mesmo, de Concepção dedicação, da palavra, de concepção da palavra, de ser dedicado, de jogar todo jogo, de não correr da coisa, cara, ele joga demais. Bola bate no homem é diferente, o toque de bola é diferente, o raciocínio é diferente. A gente tá vivendo uma época do futebol agora, tô te falando do meu ponto de vista, tá, Gustavo? Por favor, fica à vontade. Que os ídolos hoje são muito pequenos, cara. Às vezes chega assim, eu tava vendo esses dias os caras falando, comparando o Ganso com o Hulk. Eu falei, bicho, quem é o Ganso? Ele ganhou uma Libertadores pelo Fluminense e tal, mas é um cara... Não dá pra mexer, cara. Então, assim, isso aí é um dos poucos grandes ídolos que o futebol brasileiro tem hoje. Sim. É um dos poucos. Pode ser que o Matheus Pereira, daqui uns anos, nós temos aqui falando isso do Matheus Pereira, e tá tudo certo. Ou do Cássio, né? O Cássio também era um grande ídolo do Corinthians, né? Fábio, grande ídolo do Cruzeiro. Nem fala que eu choro do Fábio. Pois é. Então, assim, isso aí hoje, cara, ele tá remando contra a maré. Sim. Porque ele tá persistindo no Atlético, porque ele gosta do time, porque ele já teve proposta pra sair muito maior. Pode parar de jogar bola a hora que ele quiser, né? Mas joga por amor, bicho. E assim, e o meu filho, o Matheus, é apaixonado com ele. Apaixonado, né? E essa semana a gente tava... Segunda-feira eu acordei e falei assim, o Galo ganhou do Bragantino, hein? Ele, quem fez o gol? Quem fez o gol? Ele não... Eu tava na igreja, no encontro da igreja, eu não vi, eu só falei assim, ó, filho, um foi o Deivin... O outro foi o Cadu. E adivinha quem foi? Não, pai, fala que foi o Hulk. O Hulk precisa fazer um gol. Aí eu falei, foi o Hulk. Ele, tá vendo, pai? Tá vendo? Fala. E meu filho é apaixonado com o Hulk. E eu tenho muito orgulho disso, sabe? Sim, claro. Que seja apaixonado pelo ídolo certo, né? É, exato. Esse dia ele tava comigo assim, pai, mas eu gosto do Neymar também. Eu falei, não, o Neymar joga bola demais, Matheus. Esse é o item, seu Hulk, cara. É o Hulk que joga no Galo. Ele é o Hulk mesmo. Que legal. Esses dias ele virou pra mim e falou comigo assim, papai, se eu não fosse Galo, eu acho que eu ia ser Cruzeiro. Eu falei, filho, eu também acho que você morar naquele orfanato que ia ter lá na saída de Valadares ia ser bom demais pra você também. Aí, não, pai, não, eu não falei que eu vou ser não, eu só falo. Sim, porventura não fosse. Mas é isso, é o nosso ídolo hoje aí, é nossa esperança pra amanhã, né? Com certeza, mas do outro lado tem o Fábio, eu acho que não vai precisar dele. Eu acho que não vai adiantar muito. Fábio também é... Tô brincando. Doutor, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de eternizar a sua história e, ao mesmo tempo, criar a memória do dia de hoje com a sua presença aqui, com a sua grandeza, com a sua magnitude. Muito obrigado por essa oportunidade que o senhor me concedeu. Foi uma honra, sucesso. E eu tô esperando. Eu entrevistei o senhor em julho do ano passado. Eu tô esperando até hoje o dia que eu vou conhecer a clínica. Brincadeira, tamo junto. Convites não faltaram, tá? Convites não faltaram. Gustavo, prazer muito grande, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho, igual eu te falei, eu tenho poucos e grandes amigos, sabe? Graças a Deus, poucos e grandes amigos, mas eu tenho muitas pessoas que eu gosto de estar por perto, tá? Você é um deles, tá? Muito obrigado. Saiba que eu tenho muito orgulho de estar aqui acompanhando o seu projeto, acompanho você no seu programa, acompanho aqui também, e assim, cara, você é um cara muito bacana, um jovem de muita visão, eu tenho certeza do seu sucesso, tá? Eu profetizo, assim, que eu tenho certeza absoluta desse sucesso, saiba que é um orgulho muito grande estar participando com você, e é isso. Precisar de mim, você sabe que eu tô sempre à sua disposição. Tamo junto, doutor. Tá bom, foi uma honra ter você aqui. A honra foi minha. Sucesso, tá? É nóis. E o Histórias e Memórias de hoje vai ficando por aqui com essa grande história marcante e edificante de um dos grandes homens de Governador Valadares. Aqui você já sabe, só passa quem é grande e hoje foi o dia de poder eternizar a história e criar essa memória com o doutor Igor Pena. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.